Boa tarde, juventude promissora da área de segurança do trabalho. Hoje é dia 8 de outubro de 2021. Meu nome é Ricardo Machado, essa aqui é a disciplina de prevenção e combate a sinistros, mas em especial aqui o sinistro incêndio e também o pânico. E estamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico de segurança do trabalho, né? Hoje é a nossa última aula, semana 10, né? E a gente vai tratar dos trâmites, um fechamento geral aqui dos trâmites de aprovação de um projeto aí no Corpo de Bombeiros, tá? Aqui do Rio Grande do Norte. Lembrando, né, que dependendo em qual estado vocês forem trabalhar, vocês vão ter que seguir o código de incêndio daquele estado, né, que é diferente, todos são muito semelhantes ao de São Paulo, e aqui no Rio Grande do Norte, em São Paulo também, se adotou as instruções técnicas, então são várias, né, a gente já estudou muitas aí, e hoje a gente vai relembrar algumas para trabalhar essa coisa do projeto mesmo, e alguns detalhes do desenho técnico para projeto preventivo de incêndio, tá? Tudo bem com vocês? Todo mundo já viu aí tá aí no chat o formulário de frequência. E vamos aí encerrar então nossa disciplina e o nosso curso. Sim, gente, eu já atualizei o SWAP, né? Mandei para vocês uma mensagem ali no WhatsApp, mas ainda está em aberto, né? Tem algumas pessoas que ficaram em prova final, mas é só vocês fazerem as atividades que estão faltando. Se alguém ainda tiver dúvida de qual falta, quais atividades faltam, né? Aí me peça no privado aí, no WhatsApp, que eu mando o relatório individual de notas, para vocês verem ali qual é a que a gente tem que fazer, tá? Nossa recuperação, na verdade, não é uma prova, é você refazer aquelas atividades que se você foi mal, ou aquela que você fazer, aquela que você não fez, né? Chegou o Matheus agora, tarde, tá aí de novo o link aí da frequência no chat. Então vamos lá, vamos trabalhar hoje com um projeto preventivo contra incêndio. Vou abrir um slide aqui. Uma janela, aula, projeto preventivo. Tudo certo aí. Aí, estão vendo, né? Projeto preventivo contra incêndio. Gente, olha só, a gente, claro, já viu os critérios de projeto para cada sistema preventivo. E a junção desses projetos, dos sistemas, a gente chama de projeto preventivo, que é um conjunto aí de desenhos, né? Nem sempre a gente consegue desenhar tudo numa prancha, mas ele porque a gente pode ter vários andares, várias edificações aí numa empresa, né? E esse projeto ele tem que ser feito por unidade, né? Por CNPJ. Então, imagine aí que uma empresa é um grupo de empresas, então ela teria que ter um CNPJ para cada sede. Como é o IF aqui, cada campus nosso tem um cadastro nacional de pessoa jurídica e a gente aprova o projeto para aquela pessoa jurídica ali, tá? Aí, rede de supermercados Nordestão, por exemplo, cada loja tem uma pessoa jurídica, né? É tudo o mesmo grupo, né? Os mesmos proprietários aí, mas eu faço um projeto para cada um, tá? E o detalhe aqui é que o projeto de gás, ele é feito em separado. Ele é submetido junto, né, com todos os projetos de incêndio, mas o desenho dele é feito separado, tá? E também o elétrico, tá? O elétrico de para-raio, é um engenheiro eletricista. Os outros, que têm alguma coisa elétrica também, por exemplo, a iluminação de emergência, o sistema de alarme, eles vão ser desenhados juntos. Na mesma planta eu vou ter todos os desenhos de todos os sistemas. Então, extintores, hidrantes, alarme, sinalização de abandono, né, as rotas de fuga, iluminação de emergência, os indicadores ali, né, de acionadores, de alarme, tudo, detectores de fumaça e tal, faz parte do sistema de alarme, né, tudo na mesma planta. É claro que eu não vou conseguir fazer tudo na mesma prancha, tá?
na mesma prancha impressa, porque a gente tem um limite de tamanho de papel e existem umas escalas padronizadas para a gente plotar isso, né? Então, a folha maior que a gente tem numa plotadora aí, uma impressora plotter, né? Plotter é uma redundância, né? Plotter é uma impressora. E, e é a A0, né? Então, às vezes não cabe tudo numa A0, então a gente pode ter um jogo de pranchas, que a gente chama assim, para ter todas as plantas. À medida que o bombeiro comece a aceitar o arquivo digital, e hoje ele pede também um arquivo digital numa mídia, né, num CD, mas a partir do momento que ele puder ter isso num sistema, que a gente coloca o sistema lá, a gente pode fazer um arquivo somente com todas as plantas, né? Então não vai as plantas, né? E aí é só indicar a escala de impressão que está ali, né? Não necessariamente também, porque o bombeiro pode mensurar lá no sistema, né? E é bom ser em PDF para ele ficar congelado e não permitir edição, sabe? Como a gente faz no AutoCAD. Se eu mandasse um arquivo do AutoCAD ou o memorial descritivo num arquivo de Word, ele permite edição, isso não é legal, porque é um documento, né? Ele teve data de entrega, né? Tá? Então, como a gente faz aqui os documentos do IF aí, normalmente em PDF, né? Faz um Word, anexa no sistema aqui para fazer assinatura digital, antigamente eu digo antes da pandemia, você imprimia, carimbava, assinava e depois escaneava, digitalizava, né? Para daí botar ali no sistema. Agora, por força da pandemia, acelerou um pouquinho aí nosso desenvolvimento tecnológico aí nessa parte de documentos, então a gente já tem aí uma assinatura eletrônica, eu entro ali com minha matrícula e a minha senha, e tem uma assinatura eletrônica. Para o sistema SWAP, né, que é o sistema aqui do IFRN. Mas existem também, você já deve ter ouvido falar, um token, né, um dispositivo parecido com um pendrive, e você pode certificar uma assinatura digital para você poder assinar isso em outros sistemas do governo, por exemplo. E você pode comprar, ou se você é funcionário federal, aí você pode ganhar esse token. Então você registra lá no Cadastro Nacional a sua assinatura eletrônica com esse token, para garantir que realmente foi você que colocou aquilo ali, que assumiu aquela responsabilidade técnica ali, né? Tá? Então, hoje ainda é em papel. E é um pouco caro, custa 15 até 20 reais imprimir uma prancha dessa, papel com tinta colorida. Né? E como normalmente o bombeiro pede retificações, você não imprime uma vez só, né? Então imagine aí um projeto desse nosso, um campus desse que tem 10 pranchas. Então é 200 reais ali de papel, de impressão. Né? Aí você vai lá, submete ao bombeiro, o bombeiro acha um defeito em cada prancha. E aí manda você refazer, você tem que retirar essa prancha, não pode jogar fora, porque ele faz a anotação na prancha antiga, né, no papel antigo. E aí você refaz no AutoCAD, imprime tudo de novo, mais 200 reais, submete lá. Além desse custo, né, de 200 reais aí de impressão, e aí, claro, uma empresa de projeto, ela vai ter a sua impressora, plotter, vai estar plotando aí terceirizado, não, mas além disso, tem o transtorno todo de deslocamento, de tempo, de impressão, tal, e um arquivo digital facilitaria muito. Inclusive o trâmite, né, lá dentro do bombeiro, de você não ter que chegar lá com uma caixa cheia de papel e tramitar de um lado para o outro. Imagina um arquivo, né, do corpo de bombeiros para você ter esse papel todo. No final do processo, o bombeiro te devolve essa parte de papel, mas tem um arquivo temporário, e ele fica com um CD, uma mídia dos arquivos digitais lá. Mas no futuro próximo, acredito aí que vai ser tudo no PDF. Então, para fazer um projeto, primeira coisa, né, é entrar na IT 01, para a gente não ter crise de identidade, né? Quem sou eu? Por que eu existo? É o que faz a minha empresa? Aliás, vocês têm que saber isso antes de entrar na empresa, tá? Porque é uma coisa importantíssima num processo de seleção, você reconhecer o objetivo daquela empresa, né? Porque eles já selecionam as pessoas por um tal de perfil, né? Eles chamam de perfil profissional.
Então, é interessante quando vocês forem se candidatar aí a um emprego, né? Segurança de uma empresa, você vai lá, entra no site, vê a história dessa empresa, vê a razão social, vê para que ela existe, né? Os objetivos, os valores dessa empresa. Isso vai lhe ajudar na hora da entrevista ali, se o seu currículo for selecionado, claro, para uma segunda etapa aí de entrevista. Eu tenho aí a teoria das 3 pilhas, né? Então, quando anuncia uma vaga de emprego, você recebe lá no mínimo uns 100, 150 currículos. Aí você faz 3 pilhas. A primeira pilha tem 5 currículos, são as pessoas que você vai entrevistar. A segunda pilha tem lá mais uns 15 currículos para você, caso não selecione ninguém na entrevista, você pega alguém dali. E a terceira pilha, que é a maioria dos currículos, é lixo reciclável, tá? Então, cuide aí para você estar na primeira pilha, né? Você ter a chance de ser entrevistado, que daí você vai mostrar quem é você, né? Os seus valores ali, para poder convencer a empresa a lhe contratar. Agora, algumas coisas nos ajudam a estar na primeira pilha. O meu pai me disse uma vez, assim, que se ele tivesse um diploma, ele tinha tido muito mais sucesso, né? Me disse isso no dia da minha formatura da engenharia. Eu digo, pai, mas olha, todo mundo aqui tem um diploma, e agora eu vou concorrer com eles, com quem também tem esse diploma. Tem um monte de gente aí que não tem a qualificação, mas não é com esses que a gente concorre. Quando abre uma seleção, não aparece alguém lá sem diploma, né, para aquela qualificação, principalmente nessa nossa área técnica. Então, qual é a diferença que a gente faz antes de ser ouvido, né? Os cursos complementares ali e também nosso histórico profissional. Vocês que estão em início de carreira aí, se você já tem uma outra ocupação, isso pode contribuir, claro, porque em qualquer área que vocês forem trabalhar, como técnico de segurança, dá para aproveitar a experiência de outras profissões, né? Vocês já estão desenvolvendo. Mas vocês podem também, se vocês desejam em determinado segmento, ir fazendo cursos que convirjam para aquele segmento, e a pessoa lá na hora da seleção do currículo vai olhar, pô, esse cara aqui está encaixando mais com a nossa necessidade, né? Tá? Então, cursos aí complementares nos ajudam. Outra coisa que ajuda é a network, tá? Então, você ter amigos ajuda também. Tá? Um de vocês pode estar chamando o outro para uma vaga de emprego lá na sua empresa. Quando você muda de emprego, você pode ter a sorte. Normalmente, o técnico de segurança ele não sai brigado, expulso da empresa, né? Então, é muito comum a gente ter a sorte de poder recomendar um colega para aquela vaga. É o famoso QI, né? O QI indica. Só que você não é burro de indicar um incompetente, né? Um Pelé que vai lá queimar o seu filme. Então, você também tem um nome a zelar, né? Então, isso é importante. Então, dependendo do segmento, você ter uma formação em uma língua estrangeira para alguns segmentos vai lhe ajudar, principalmente aí na área da energia eólica, né, ajuda bastante. Você ter conhecimento de informática, não é conhecimento que todo mundo tem, né? Essa coisa aí de saber usar o WhatsApp, né? Saber pesquisar coisas na internet, não. Mas você saber usar uma planilha Excel, você ter cursos que comprovem isso, né? Saber usar o Excel, tem um curso de Excel avançado, você saber usar o AutoCAD e ter curso para comprovar que você sabe usar. CorelDRAW, Photoshop, tudo ajuda. Outra coisa que as empresas têm recorrido muito é dar uma checada na sua vida pessoal, tá? As empresas não têm nada com a sua vida pessoal, é uma relação profissional, mas elas querem saber quem é a pessoa que elas estão contratando, né? Então, cuide aí com as suas mídias sociais, com o que vocês desenvolvem também na sua vida pessoal, porque as empresas vão lhe investigar. Tá? Então, uma checadinha lá. Algumas empresas também usam o LinkedIn, né? Aquela rede lá, é uma rede social de profissionais e tal. E faz diferença, claro, para aqueles valores daquela empresa. Ok, então, estudar é bacana, né? É bom, vai nos qualificar, vai nos agregar valor aí para a nossa profissão. E, olhando aqui na IT01, tá, falei tudo isso porque estava falando em crise de identidade, né? Quem sou eu, por que eu existo? A empresa, é só você pegar o CNPJ da empresa, você vai ver lá qual é o segmento que ela está. Esse CNPJ, se botar aí no Google, botar assim, CNPJ Receita Federal, aí vai abrir lá o site
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica mesmo, e lá você vai saber, por exemplo, a área econômica, a classificação nacional de atividade econômica dessa empresa, dessa sua empresa. Isso é importante, porque dali eu vou tirar o grau de risco aí para especificar o SESMIT, eu vou tirar também a tabelinha lá da CIPA, né? Então consigo pegar dados aqui que eu vou usar no meu PPRA e tal, ali dessa empresa. E também para eu entrar na IT 01 e descobrir quais sistemas eu tenho que ter. Então vou ver lá, pô, minha empresa é hospitalar, é um H3, né? Então, qual é a área construída? Aí eu vou saber quais sistemas eu tenho que ter. E depois, claro, aí eu vou lá na IT de cada sistema para saber como equacionar cada um. Quantos hidrantes, quantos extintores, quantos sensores de vida, tá? E aí eu vou desenhar isso numa planta, claro, num projeto em escala, né, um desenho técnico mesmo, recomendo que vocês usem aí o AutoCAD, por enquanto, porque estão vindo coisas mais sofisticadas aí, já dá para fazer desenho em 3D, né? Esses desenhos que as crianças estão usando aí para jogar aí, o Roblox, por exemplo, já é em 3D, logo logo a gente vai ter aplicação profissional para isso também. Já tem algumas coisas, tá? Então imagina você poder andar por dentro do prédio, né, com o seu bonequinho do Roblox lá, ou aqui tem um extintor, ali tem outro, tá? E imagina você poder projetar assim, ó, vou botar um extintor aqui, ó, aqui não dá para ver aquele outro lá, então vou botar essa placa mais para cá. E aí, finalmente, com esse desenho, a gente vai quantificar as coisas numa planilha. Quantos extintores de água, quantos extintores de pó, quantos extintores de CO2, água 10 litros, pó 4 quilos, pó 6 quilos, pó 8 quilos, CO2 4 quilos, CO2 6 quilos, carreta de 12 quilos, quantas placas para extintores, quantas placas para hidrantes, quantas placas de sinalização de abandono para saída para a esquerda, para a direita, siga em frente, eu vou estar usando, tá? Indicadores de acionador de botão, de alarme, quantas lâmpadas luminárias para a lâmpada de emergência, para a iluminação de emergência, quantos metros de mangueira, quantos lances de mangueira. Então, tem que quantificar isso numa planilha para eu poder fazer um orçamento, e também eu vou precisar colocar essa planilha no memorial descritivo. Tá? O memorial descritivo é o que diz exatamente que contém o seu projeto, até detalhes técnicos mesmo das coisas que você vai comprar para esse projeto. Quando você vai comprar um apartamento, é legal você pedir o memorial descritivo lá para o corretor de imóveis. Não, eu quero o memorial descritivo. O memorial descritivo vai dizendo qual é o tipo da tinta, tipo tinta acrílica, aquacril ou similar, souvenir, torneiras do col de tal qualidade em metal sanitário. Para você saber, pô, realmente o apartamento é mais caro, mas olha aqui, o material é de qualidade. E aí quando você vai receber, deixa eu ver lá se essa torneira é do col mesmo. Deixa eu ver aqui se essa tinta realmente ela é lavável, né? Se esse piso realmente é o porcelanato, que dizia lá no memorial descritivo, porque você pagou por isso, né? Então, claro que aqui no bombeiro, você vai pagar por isso também, a empresa vai pagar por isso, né? Mas o bombeiro precisa desse memorial descritivo para ver se você não está burlando o projeto, né? Se você não está colocando lá um material que não foi exatamente o que você projetou. Então, na hora da vistoria, que pega, né? Certo? Então, vamos lá. Todos os nossos exemplos aqui, todos, né, mas a grande parte dos nossos exemplos aqui nessa nossa disciplina foram para uma escola, né? Uma escola profissional, uma E4. Então, mostrei para vocês ali o campus de Parnamirim, a aula passada a gente falou do campus de Caicó, falamos já do campus de Macau, campus de Ceará-Mirim, Canguaretama, né, que são verticais. Então, alguns ali, usei também, acho que o campus de Apodi, que é um campus agrícola, tem uns prédios mais distanciados, para a gente fazer aquele cálculo de tubulações, né? Então, o E4, vou lá na IT 01, desculpe, eu sou um E4. E aí, agora, vou lá na IT, que trata de extintores de incêndio, e vou ver qual é o caminhamento com o E4. Esse caminhamento, ele é função da carga incêndio, que me diz qual é o meu risco, né? Então, assim, onde é que eu sei a carga incêndio? Vou lá na IT 14. Lá na IT 14 eu vou saber que uma escola de E4, profissionais, tem uma carga incêndio de 300 megajoule por
metro quadrado. E aí, a gente voltando lá para IT01, vou ver que esse 300 megajoule, ele está no limiar entre o risco baixo e o risco médio. Tá? E a gente acabou adotando aqui para o nosso cálculo, como é um limiar, acabou adotando o risco médio. Tá? Aí, caminhamento para extintores de risco médio, 20 metros. Aqui tem um detalhe, ó, 20 metros do ponto mais distante onde a pessoa está até ela chegar no extintor. Então, não vai atravessar a parede, né? Se for uma área sem paredes, então você pega o raio de cobertura aí de 20 metros. Mas se tiver parede, tem que fazer o corredor, o caminho, né, os corredores por onde essa pessoa vai caminhar. Se der mais de 20 metros, vou ter que aproximar mais o extintor. E aí talvez tenha que colocar mais extintores. Então, quanto maior o risco, maior é a densidade de extintores. Mais extintores eu vou ter, nesse caso aí 20 metros, tá? Atentem para esse detalhe. Então, se eu vou sair do canto mais distante da sala de aula, caminhar até a mesa do professor e depois sair da sala de aula e aí chegar até o extintor. Pronto. Isso aí tem que ser menor ou igual a 20 metros. Para o caso de uma rota de fuga, aí não é essa a conta. Uma rota de fuga conta a partir da porta de saída dessa unidade autônoma. Por exemplo, da porta da sala de aula até a porta do prédio, tá? Essa unidade, como é que chama? Unidade de ocupação. Tá? Então, para as rotas, para a distância da porta de saída, a gente calcula até a porta da sala de aula, da sala administrativa. Os hidrantes, para todos os riscos, eles têm um alcance de 30 metros, que é o comprimento de mangueira. O que vai variar em função do risco é a pressão, a vazão e a bitola da mangueira. A gente viu lá, né, que pode ser, em alguns casos, pode ser o mangotinho, que é uma bitola menor de mangueira, mas tem uma pressão maior, né? Pode ser o hidrante simples lá, que é 150 litros por minuto e 30 metros de coluna d'água de pressão, 150 litros por minuto. E pode ser uma coisa mais parruda, uma mangueira de 2,5 polegadas, né, com mais pressão e mais vazão. Tá? No nosso caso aqui, 30 metros. Né? Para os alarmes e detectores, né, então, o que é o alarme? O alarme não é só uma sirene, tá? O alarme é um sistema, a gente aprendeu já na IT, né? Ele é um sistema, então esse sistema ele vai gerar um sirene. Em algumas situações onde você não pode ouvir essa sirene direito, ele vai ter que ter também um aviso luminoso, caso aí de boates, por exemplo. E ele pode ser acionado manualmente ou por sensores. Digo aqui para meus filhos que é o olho de robô, né? Eu tenho aqui na subida aqui da minha oficina, tem lá um sensor de presença, né? Então ele acende a lâmpada. Pai, onde é que acende essa lâmpada? É ali, ó, aquele olho de robô. É um olho de robô? Claro que é. Quer ver como é que ele vai me ver? Faço assim, pá, aí acende a lâmpada, né? Então, esses detectores aí são esses sensores, né? E os sensores, eles são compostos, na verdade, né, o projeto deles por translutores, que são sistemas que vão converter aquele sinal que você recebe em um outro sinal, por exemplo, um pulso elétrico, para acionar a tua central de alarme. Então, esses sensores podem ser de calor, você bota ali um sensor de infravermelho, como é esse da minha escada aqui de casa, que parece aquele sensor de alarme, né? Pode ser também um sensor a laser, um transdutor de laser para detectar fumaça, que a fumaça vai diminuir a leitura do laser, ele tem aqui um emissor e um receptor, e aí aciona lá a minha central de alarme, e aí aciona o alarme. Né? Pode ser também um sensor de gás. Né? E existem vários sensores, né, aqui para alarme, não, mas assim, eu posso ter um sensor, por exemplo, de carga. Você bota o pé ali, e ele desliga a máquina. Existem tapetes que a gente usa de segurança ao redor de máquinas. Quando você pisa naquele tapete, desliga a máquina. Tá? Com sensor piezoelétrico ali, um detector de carga. Pisou, desarmou. Mas aqui para incêndio não, né? Mas normalmente no incêndio a gente usa o infravermelho e o sensor laser. Tá? Dependendo se a gente quer detectar calor ou fumaça. E tem um outro que eu não me lembro qual é o transdutor ali, para o gás. Agora. Gás, né? Tá, então a gente vai colocar esses sensores, no caso de escola profissionalizante, eu tenho que ter um sensor de fumaça em cada sala de aula.
Então, você vai ligar todos. Aqui no IF, no nosso projeto, vai ser assim, como você não vai ter como rasgar a laje, né? Nossas edificações, elas têm laje de cobertura, até para ter rendimento térmico, né? Eficiência energética, e também é bom para a segurança contra incêndio, que isola, né, a estrutura de madeira do telhado dos ambientes onde a gente está, né? E, então, para facilitar essa instalação desses sensores, a gente vai fazer um eletroduto aparente por cima da sala de aula, e no centro de cada sala de aula vai colocar lá um sensor. Então, vou furando de uma sala para outra, vou passando a tubulação, e esses sensores, eles são endereçáveis, né? Eles têm tipo um endereço IP ali, um código, que a central vai saber qual é o sensor que foi acionado. Lá na central já me diz, sala 31, né? Sala do bloco 2, sala 3 do bloco 2. Então, esses sensores de fumaça, ele tem que ter uma sirene audível, então a gente coloca a cada 60 metros uma sirene. Normalmente num campus desse horizontal aí, vão ser 2 sirenes. Tá? E os acionadores manuais a não mais de 30 metros de caminhamento. Preferencialmente, a gente põe sensores próximos aos hidrantes e depois, né, claro, também, se tiver algum caminhamento maior do que 30 metros, algum sensor intermediário nos corredores, preferencialmente nos corredores. Até 1974, faz tempo, né? Quase a minha idade aqui, eu sou de 1972, eu tenho a idade do sétimo. Mas em 74, a norma exigia que em cada hidrante tinha que ter o sensor de alarme. Então, a norma aqui nova, de alarmes, ela diz que essas edificações que foram construídas até 1974, elas podem ter somente os acionadores de alarme do hidrante. Não precisa desses outros complementares aí. No nosso caso aqui, a gente vai colocar esses complementares também com 30 metros de caminhamento. Né? A sinalização de abandono, ela tem que ser, sempre eu tenho que ter pelo menos uma placa visível. Então, como a gente ainda não tem, já tem, mas não é tão acessível ainda essa tecnologia do 3D, do bonequinho que vai andando dentro da maquete eletrônica ali, você vai ter que enxergar isso na planta. Pô, daqui o cara consegue ver aquela placa ali. Daqui tem 15 metros, tudo bem, mas o cara não consegue ver aquela placa, então eu vou botar essa aqui mais próxima, para sempre estar vendo pelo menos uma. Tá? E o caminhamento até a minha saída, até a minha porta mais próxima, aí depende do tipo de edificação. Para escolas, ela vai, aí depende da área construída da escola e tal, mas assim, para escolas que essas aí tem, né, a E4 tem o sensor de fumaça, aí o caminhamento pode ser de 45 metros. Agora, esse caminhamento não é de dentro da sala, é da porta de cada sala, que seria a menor unidade ocupacional, sala, laboratório, ambiente de escritório, gabinete odontológico e tal, da porta dessa sala até a porta de saída do andar, tá? Entre 35 e 45 metros, tá? 35 metros se eu tiver no andar térreo e 45 metros se eu tiver num andar acima do térreo, tá? Ele permite um pouquinho mais de caminhamento, tá? Para a escola E4, né? Deixa eu até dar uma conferida isso aqui, só um pouquinho. Vou olhar aqui na IT rapidamente. Aqui, ó, E4. Pronto, com um detector de fumaça, 45 metros para a saída no piso de descarga. Não, é o contrário. É 45 metros se eu tiver no andar térreo e 35 se eu tiver no andar acima do térreo. Lógico, né, que como já vou ter que andar mais porque eu estou em outro andar, então essa distância no pavimento, para eu sair do pavimento, tem que ser menor. E a iluminação de emergência, a gente também tem que ter sempre um ponto visível, a gente tem que garantir os 3 lux em corredores, 5 lux nas escadas. Né? Então, normalmente, onde tiver uma placa de sinalização, vai ter um bloco autônomo. Cada 15 metros, a gente põe ele alto, 2,20 metros, um pouco acima da altura das portas, para ele me dar uma cobertura e ter uma iluminação homogênea. Também é exigido em escolas que, além dos corredores, né, eu tenho iluminação na sala de aula. E a gente põe normalmente em cima da porta da sala de aula. Nas trevas, procure a luz, né? Deu o blackout, pum, acendeu a luzinha bem na minha porta de saída.
Hoje em dia, né, quando dá um blackout, você já puxa o celular do bolso e abre a tela, pum, já dá uma luzinha, né? Mas eu não posso contar com isso, porque quem tem que ter o sistema preventivo é o prédio, não é a pessoa. Tem pessoas que andam aí super equipadas, né? Com lanterna, com um monte de coisa aí, preparados para o apocalipse, né? Mas a pessoa comum, que normalmente vai ter ali na mão, é um celular, né? E ajuda na comunicação, mas não é um sistema preventivo. Então, a simbologia a gente já viu em cada sistema, mas só relembrando aqui, ó, extintor de água pressurizada, extintor de CO2, extintor de pó químico seco. Esse pó químico seco, nem todo pó é seco, tá? Todo pó é químico, tá? Porque a química é o estado da matéria, né? É o estudo da matéria. Mas nem todo pó químico é seco. Esse aí é o bicarbonato de sódio. E existe o pó químico umedecido também, que é o do extintor classe K. Esse aqui é o extintor ABC, se não me engano é o fosfato monoamônico, pó laranjado aí. Então, a figurinha cheia, o quadradinho cheio. Né? Esse é o sensor de fumaça, esse S não está aí à toa, é smoke, né? Sensor de fumaça. Aqui, a botoeira. E a central de alarme é muito parecido com a sirene, né? Só que a sirene está dentro de um trapézio e a central está dentro de um retângulo. Toda central tem que ter uma autonomia de 1 hora, então tem que ter uma bateria plugada na central. Tá? É claro que em função do consumo de energia dessa central, essa bateria vai ser maior ou menor, né? As centrais mais modernas são eletrônicas e tal, então tem um consumo bem menor, então usam baterias menores também. Esse é o símbolo para a lâmpada de emergência, sendo bloco autônomo ou não, mas vai ser esse símbolo aí. Aqui o hidrante de saída simples, tá? Porque existe também o hidrante com 2 setas aí de saída dupla, no risco mais elevado vai ter que ter 2 saídas, mas mais comum esse aí, saída simples. Sim, aqui ele está sextavado, né, mas ele não tem esse formato sextavado, tá? Ele é semicírculo. Tá? Ele está aí meio, 2, 3, 4, né? Metade de um octógono aí. Então é um semicírculo, tá? É porque no zoom do AutoCAD acabou ele saindo assim, mas é um semicírculo. Para as placas de sinalização, a gente já sabe o desenho, o padrão da placa, aquele bonequinho branquinho lá com um fundo verde, né, um pictograma branco fosforescente, termoluminescente, né? Mas a indicação no projeto é essa daí, ó. Se for uma placa alta, acima de 2,20 m, a gente usa lá por exemplo, placa 1, tá? E ali embaixo a largura e a altura em milímetro. Tá? Então, por exemplo, 300 barra 150, né? 30 centímetros, 300 milímetros por 15 150 milímetros, 15 centímetros, tá? E eu já sei que se for redonda, tá ali uma placa alta. Uma placa intermediária, que ela vai normalmente 1,5 m de altura, a explosão. Então, se eu bater, eu já sei que ela está 1,5 m de altura. Normalmente a gente usa essa placa para indicar equipamentos, né? Ela indica a botoeira, para indicar o extintor de incêndio. Né? E se for uma placa inferior a 30 centímetros, ela vai ser esse quadrado aí, também com o código e embaixo as dimensões. Tá? Da onde sai isso? NBR 16820. Então é a simbologia de projeto para placas. Vou colocar lá na minha planta essa simbologia. Essas placas inferiores, normalmente a gente usa aquelas setas verdes também, indicativas de fuga, onde tiver a plaquinha do homenzinho correndo em cima, vai ter essa seta embaixo, 30 centímetros, e eu posso usar também fita zebrada, em formato de fita zebrada,
para indicar obstáculos, assim, uma coluna, algum desnível aí nessa placa baixa, essa sinalização baixa. É claro que esse código vai corresponder a um tipo de placa real, que eu vou botar lá na legenda, né? Código P03. Tá? P03 é a seta para a esquerda, tá? Seta branca sobre fundo verde, de 15 centímetros de altura por 30, tá? Em milímetros, claro. Aqui botei 15, porque a gente vem na cabeça logo em centímetros, mas é milímetros. E eu tenho a simbologia para o percurso de fuga, que é essa daí. Tá? Então, veja, isso aí não indica que aí vai ter uma placa de fuga. Indica que aquela ali é a rota de fuga. Tá? E ela, o bombeiro, é importante saber disso, porque ele vai ter que manter ela, durante a vistoria, ele vai ver se ela está desobstruída, se aquele realmente é o corredor principal, se ele está batendo a largura correta, com o cálculo. Tá? Então, use-se essas duas direções aí, com a seta no meio para ser fluxo, e com a seta no final para ser as portas, né, as saídas mesmo do andar, essa setinha com a flechinha na extremidade. Ontem a gente falou do plano de emergência, mostrou outra simbologia ainda, né, de fuga, mas ali é um mapinha de risco de incêndio e a rota de fuga do plano de emergência, tá? Então não é o projeto aqui. Tá? Se lembre que o projeto não é para o cidadão comum analisar, o projeto é para um técnico analisar, para o bombeiro analisar, para o camarada que vai instalar as coisas e para vocês, técnicos de segurança, analisarem. Tá? Então, para o cidadão comum, por exemplo, para eu dar treinamento dentro da minha empresa, para eu avisar algum visitante, para eu fazer uma cartilha, um manual, alguma coisa, um vídeo de instrução, aí a gente usa um desenho mais ilustrativo, não um desenho técnico com simbologia técnica. Tá? Mas até para esse desenho ilustrativo a gente tem uns padrões, né? A gente viu ontem. Ó, então aqui eu tenho uma parte aí de um projeto que eu peguei na internet, aí dá para a gente ver, vou passar o mouse aqui, ver se vocês conseguem ver aí no celular de vocês, alguém está assistindo aí numa Smart TV, vai ver melhor, né? Ó, mas aqui eu tenho os dois extintores, normalmente a gente faz eles assim, de frente um para o outro, né, para ser mais fácil de posicionar. E aqui lâmpadas, ó, lâmpada de emergência nas escadas, lembrando que na escada é 5 lux, no corredor é 3 lux, tá? Então na escada eu vou ter que ter uma densidade maior de luminárias de emergência. Deixa eu ver se tem algum hidrante aí, nesse desenho não tem hidrante não. Aqui, tem um hidrante aqui, ó, H1 e H14. Esse H1 de saída simples, né? Normalmente é uma aprumada. Esse H1 até H14, aí a gente tem que ver na legenda, né? De repente isso aqui é um pavimento típico de 14 andares, aí o H14 vai estar nessa mesma posição aí. Tá? Do andar 14 vai estar nessa mesma posição. E vou traçar as planilhas, né? O que eu tenho que ter de cada coisa. Extintor, AP, 10 litros, PQS 4 quilos, CO2 6 quilos. E quantas placas, quantos suportes de parede para o extintor, aquele suporte L, né? Aquele suporte L é interessante, se você botar ele numa posição aqui, é para pendurar o extintor de água. Ele tem essa parte maior aqui. Se botar assim, é para pendurar o extintor de pó químico 4 quilos. Cuidei, porque usar essas expressões hoje em dia pode ter conotação política, né? Mas não é o objetivo da nossa aula. Ok, então esses suportes, normalmente esse suporte é universal para o extintor, tem para os dois tipos aí, o CO2 6 quilos e o água 10 litros, você usa ele na horizontal e na vertical você usa para o pó de 4 quilos. Aí mangueiras de 15 metros, aí de 1,5 polegadas, nesse caso aí, para esse tipo de risco, esse tipo de hidrante vai ser essa, né? 2 mangueiras para cada hidrante, a gente vai quantificar quantas mangueiras. O esguicho corneta lá, de jato compacto, polegada e meia, chave de mangueira, placa de hidrante, tubulação, quantos metros de diâmetro, 65 milímetros, quantas curvas, quantos T's, e aí eu vou quantificando, quantas válvulas Globo, engate Stors, o engate que vai no hidrante, né, cada hidrante vai ter um engate Stors, além dos que já vem na mangueira. Né?
válvula de gaveta, tal. Aqui também para o sistema de alarme, ó, acionador manual, detector de fumaça, sirene, central de alarme, bateria. Para as lâmpadas de emergência, o bloco autônomo, a gente pode usar aquele outro modelo também para áreas maiores, como galpões, garagens, usar aquele que tem o holofote, então ele tem uma potência menor, maior, a gente... E também para as sinalizações aí de rota de fuga, né, placa para a direita, placa para a esquerda, placa de saída, e é isso, desse primeiro momento aqui é isso, né? No segundo momento a gente vai analisar mais no AutoCAD mesmo, tá? No projeto. Alguma dúvida aí, gente? Quem chegou tarde aí assinou a frequência? Vou colocar de novo aqui. Deixa eu parar essa apresentação. E vamos para o intervalo então, faltam só 2 minutos. Só lembrando aí, aviso paroquial, né? Quem não fez ainda as tarefas, faça. E hoje eu vou dar a última atualizada no SWAP, tá? Se eu não me engano, nessa turma aqui tem 3 pessoas que ficaram em prova final. Não é que é em prova final, é quando eu lancei as notas lá no SWAP, estava faltando algumas notas, aí não deu a média para você passar. Então, faça as tarefas que faltam, ou alguma que você tirou nota baixa, que aí eu vou atualizar isso e você não vai fazer a prova final, não. Você vai completar a nota ali, tá? Então, faça aí. Hoje à noite tem que fechar isso, porque segunda-feira eu entro de férias, e hoje à noite ainda tem aula com a outra turma da noite, mas depois da aula da turma da noite eu vou dar uma passada aqui no, no Google Sala de Aula e atualizar o SWAP, tá? Então vamos lá para o intervalo, até já, 15 minutinhos.